Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. O tema hoje vai ser 5G na tela da Globo. Rodrigo, estamos com uma galera aqui de telecom sensacional, hein? Galera forte mesmo. Começando aqui a me autodescrever, né? Sou uma pessoa parda, de cabelo preto, uso óculos, estou com a camiseta verde aqui, polo, com fundo aqui do Globotechcast, nesse estúdio maravilhoso. Fernando, por favor, se apresenta. Opa, boa tarde. Eu sou o Fernando Vitor, sou da área de telecom da Globo. Eu sou um homem branco, olhos verdes, camisa azul marinho, também aqui no fundo azul do nosso estúdio aqui do Globotechcast. Boa, meu nome é Uirá, trabalho aqui também no Laboratório de Inovação Telecom. Sou um homem branco, cabelo moreno, barba, bigode e visto também uma polo aqui rosa e dentro desse fundo azul aqui do Globotechcast. Pessoal, e eu, Jorge Morgado também, que sou um homem branco, cabelos loiros, tô com uma camisa preta e tô aqui no estúdio do Globotechcast, aqui no estúdio fundo azul aqui com uma TV. É isso, gente. Então, estamos aqui, né? 5G na tela da Globo. É um tema bem interessante pra gente aqui, principalmente pra mim, que não conheço muito a área de telecom, né? 5G. Será que 5G é o quê? É 5G pra comer, pra passar no cabelo? O que é isso, Rodrigo? Será que é aquele de celular, né? Que tem o 5G, 4.5G, enfim. Pode ser, é isso aí, né? Eu não tenho ainda isso não. O meu tá no 3G, quase chegando no 4 ainda. Vamos perguntar pra quem conhece. Fernando, dá uma ajudinha aí pro público entender, né? O que é o tal do 5G e quais as vantagens no nosso ambiente, né? De tecnologia, de televisão. Legal. Então, antes de chegar na quinta geração de telefonia, né, vamos dar uma passadinha nas outras, que aí a gente consegue entender como é que a gente chegou até aqui, né? Então, a primeira geração, que ninguém chamava de primeira geração, né, era simplesmente o telefone celular, né? O grande ganho ali era você poder falar mesmo, fazer ligação aonde quer que você estivesse, né? Isso começou lá na década de 80, 90, mas era muito caro, era muito restrito, né? E na segunda geração, ela passou a ser digital. Não sei quem vai se lembrar, né? Mas antigamente quem tinha celular era um serviço caro, né? Poucas pessoas tinham. E quem não tinha celular tinha um pager, né? Tinha da Teletrim, móvel. Teletrim, né? Chegava uma mensagenzinha, né? Me liga aqui, a pessoa achava um orelhão, né? Então, na segunda geração, esse pager foi para dentro do celular, né? Então, o digital, ele integrou ali a troca de mensagem de texto, né? Além de você poder falar. Só que na segunda geração aconteceu uma coisa que depois consertaram para frente, né? Teve uma guerra de padrões, assim, né? Tinha TDMA, CDMA, na Europa era GSM, né? Mas o que é isso? DMA, CMA? Eram tecnologias diferentes e não compatíveis. Uhum. Então, por exemplo, na época que privatizou aqui as telecomunicações no Brasil, você tinha duas operadoras, né? Então, se você tivesse um telefone com tecnologia CDMA e fosse para uma região que as duas operadoras fossem TDMA, seu aparelho simplesmente não funcionava, você não conseguia fazer home, entendeu? Foi bem ruim essa experiência do 2G. E aí do 3G em diante, foi criado um fórum chamado 3GPP, que é Third Generation Partnership Project, né? Que era para unificar os padrões mundiais, que aí facilitava a questão de fazer home, né? Você fazer home dentro do seu país, no caso do Brasil continental, né? Para o exterior também. Então, a partir da terceira geração, passamos a ter um padrão único mundial, né? Então, na terceira geração, a gente agregou uma transmissão de dados mais robusta, né? Que na segunda geração era só troca de texto, né? Então, a gente passou a ter internet efetivamente no celular, e com isso surgiu o smartphone, surgiram os aplicativos, né? Então, é um pouco da cara da telefonia móvel como a gente conhece hoje, né? E podia assistir vídeo lá na terceira geração, mas vídeo, os planos na época do 3G eram planos que a franquia de dado era relativamente pequena comparando com os planos de hoje, né? Então você assistia um vídeo ali, 2, 3 vídeos, sua franquia tinha acabado e você tinha que pagar adicional. Não popularizou muito o vídeo no 3G, entendeu? Mas todas as outras aplicações, assim, o smartphone como aplicativo ali, isso popularizou bastante no 3G, né? E aí no 4G
aumentou banda, se popularizou vídeo, streaming, videochamada, né? Então, o mundo que a gente vive hoje é um mundo 4G, a gente está começando a virar para o 5G, né? E aí, assim, tínhamos tudo, né? O que mais precisaríamos, né? Aí a gente tem um órgão de telecomunicações internacional, que é o ITU, né? Ele lá em 2017, ele lançou um documento que foi a base do 5G, né? Vamos buscar uma tecnologia da próxima geração de telefonia móvel e a gente tem que buscar atender esses pilares aqui. E foram 3 pilares que o ITU lançou ali para construir o 5G, né? O primeiro pilar era ter mais banda para o usuário, ter mais banda que 4G, né? O segundo pilar é ter uma latência baixa. A latência baixa permite que você faça aplicações que você não pode hoje. O pessoal fala muito de telemedicina ali, de fazer uma operação remota. Esse tipo de coisa você só consegue tendo baixa latência na rede, né? Perfeito. E um terceiro pilar é que você conseguisse ter uma conexão de muitos dispositivos na rede, na mesma rede, né? E isso possibilita a revolução dos IoTs, né? Então, o agro ali, que vai se beneficiar com 1 milhão de sensores conectados na mesma estação, né? Então, esses 3 pilares formam a base do 5G, né? E aí teve esse documento que lançou a base, mas não tinha nada técnico ainda, né? De como fazer, né? E aí as empresas que desenvolvem os padrões, elas começaram a desenvolver e começaram a soltar o 3GPP, ele vai soltando releases, né? Que são as padronizações técnicas, né? E essas padronizações técnicas, elas começaram a vir desde lá do 3G, né? Quando formou o 3GPP, né? Então, o 5G ele começa a nascer a partir do release 15. É o release 15 de documentação técnica para os fabricantes de equipamento, para as operadoras poderem desenvolver a sua rede, né? Então, o release 15 ele focava muito na parte do rádio, né? Que trazia a maior banda para o usuário, mas a parte do core da rede ainda tinha que rodar em cima do core do 4G. Então, os outros benefícios ali de latência, de muitos usuários conectados ainda não tinha no release 15, né? Aí depois saiu o release 16, que focava no core, e aí a gente passava a ter redes pura 5G, né? E o último release que saiu foi o 17, que ele já foca mais na parte dos IoTs, conexão, o seu aparelho poder falar direto com o satélite, né? Então esse release foi o último que saiu. Quando você solta o release, aí leva um ciclo aí de uns 2 anos assim para os devices atenderem tudo aquilo que está no release ali, né? Então o 3GPP ele tem uma programação de releases. O 5G ele vai ser desenvolvido até o release 21, só que no release 21 já lança a base para o 6G, entendeu? Então ele termina o release 21 termina o 5G e já começa a falar de 6G, mas ele está programado para sair lá em 2030 só. Então a gente tem um tempinho ainda aí para não consegui nem aproveitar o 5G. Pois é. Agora eu vou quebrar o script aqui. É o seguinte, né? Eu também adoro fazer essas perguntas, né? A gente vê muito assim, né? Entre os twitters da vida, essas coisas. Acabou a AM por causa do 5G. É um absurdo acabar as rádios AM e tudo, essa banda de AM. É verdade isso? A banda AM ela foi extinta para incluir o 5G? Não, o AM é ondas médias ali, a casa de 1 MHz. Uhum. Quando você tem frequência baixa, você tem uma banda muito pequena. Então, essa banda não é compatível por nada que tenha banda larga. Uhum. O que levou à extinção foi o modelo de negócio, né? O modelo de negócio da rádio ali começou a não... O 5G não tem nada a ver com isso? Tem nada a ver. Não, O 5G não usa a frequência da rádio AM. São outras frequências que são utilizadas no 5G, né? Uhum. Tem até a ver com leilão lá e tem vários padrões diferentes de frequência, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a gente utilizou várias frequências diferentes para ver como é que funciona cada uma, mas não tem nada a ver, não. Então, Fernando... para ele, só uma perguntinha, para ele existir, nada precisou morrer, assim, foi uma evolução tecnológica dos equipamentos, dos padrões, para que a gente pudesse
ter ofertas de equipamentos que atendessem essa tecnologia, tanto transmissores quanto receptores. Cada geração dessa que nasce, você tem que arrumar um espaço de frequência para colocar ela, né? Certo. E aí, assim, se tem alguém ocupando aquela frequência, esse alguém tem que se mover, entendeu? O 5G, acho que o Ira e a Thalita vão falar isso com mais propriedade, mas ele está usando a frequência de 3,5 GHz, que é uma frequência adjacente ao satélite ali, ao banda C, pessoal que vai muito interior, vê aquelas antenas grandes no telhado das casas. Aquela era a recepção de satélite banda C que as pessoas recebiam em casa para ver televisão, né? Então, como a frequência é adjacente e aquela parabólica ela está captando um sinal que vem 36 mil quilômetros de distância, né? Então, quando eu instalo uma estação a 1 quilômetro, ele simplesmente acaba com a recepção de satélite, né? Então, assim, o 5G ele não está na frequência do satélite, mas por ser uma frequência adjacente, ele prejudica bastante a recepção do satélite banda C, principalmente para recepção doméstica, né? Para recepção profissional, você consegue botar um filtro na antena ali e segue a vida usando a banda C. Mas esse filtro é caro para botar no doméstico, né? Aí o que foi feito na recepção doméstica moveu para a banda KU, né? Que são aquelas anteninhas menores ali que você também vê no telhado das casas, quem tinha TV por assinatura ali, Sky, claro. São as anteninhas menores de 45, 60 centímetros. É outra faixa de frequência. É outra faixa de frequência. O sistema está sendo migrado, né? O que era antigamente no banda C, telada, aquela tela, né? Aquela antenona grande e tal, né? Está sendo migrado para esse novo sistema, né? Que é um sistema digital, com multiprogramação e tal. Então, hoje está acontecendo essa migração bem grande, né? E é um sistema, inclusive, gratuito, né? Não é um sistema pago, né? Não é uma TV por assinatura. Eu até fiquei assustado, porque assim, estão acabando com um monte de antena perto da minha casa. Eu falei assim, eu não vou conseguir mais acessar o celular, mais o 4G. Né? Eu acho que também, eu não sei, tá? Eu queria até que vocês explicassem isso. Faz sentido acabar com essas antenas, que essas antenas de telefonia eram do 4G. É por quê? Porque o 5G abrange mais o raio? Na verdade é o contrário. Quanto mais alta a frequência, mais estações você precisa. O que pode estar acontecendo é que elas estão diminuindo de tamanho e você está deixando de ver. Então está explicado. Você tem que ter maior quantidade, mas acaba sendo menor, né? Eu queria até pegar um ponto que o Fernando comentou aqui das gerações, né? Tem hoje 2 5Gs, digamos assim, né? Tem um 5G que chama 5G NSA e o 5G SA. É o tal do 4.5? Não, na verdade seria assim, como é que funciona, né? Como o Fernando trouxe aqui, né? De acordo com os releases, existe o uso do 5G onde o enlace do rádio, digamos, essa conexão, né? Da antena ali que fica em cima dos prédios, né, das torres, com o seu celular. Ela tem a tecnologia do 5G, né? Porém, todo o core, ou seja, todo o tráfego, toda a parte ali, né, do tráfego dessas informações, gestão dessas informações, ela ainda utiliza a rede legada, ou seja, do 4G. Esse é o chamado 5G NSA, tá? Non-Standalone, né? Então, hoje, se você reparar, muita gente que troca pela tecnologia 5G no seu celular, você compra o celular 5G e usa o mesmo SIM card que você já estava usando antes, né? Você, na verdade, está usando 5G sim, só que é o 5G NSA. Para você ter a experiência full mesmo, a experiência completa, que aí sim tem outras features ali que a gente até vai falar, por exemplo, Network Slicing e tal, aí você precisa ter um 5G SA, ou seja, tem um core 5G também. O canal todo que trafega a sua fim informação a fim. tem que estar não só o canal, mas o backbone também. O backbone principalmente. A grande questão do backbone, né? Aquelas questões do release que eu falei, o release 15, ele focava só na parte rádio, né? Que é a última milha ali que o celular fala com a torre que o Roger citou, né? Ele ficou ali, mas não focou no backbone. O backbone continuou 4G, né? Então, o 4,5G é, na verdade, isso. É o rádio do 5G num backbone 4G, entendeu? 4G. Aí, do release 16 para frente, que começaram a estruturar os backbones 5G, e aí você tem a experiência real do 5G, entendeu? Então, assim, mas o 5G é isso tudo mesmo? Que falam, que estão divulgando? A gente vai conseguir até o carro ser autônomo lá? É isso tudo mesmo? Então, toda tecnologia tem um limite, né? E se você quiser testar o limite de uma tecnologia, traz para uma empresa de mídia aqui que a gente vai achar o limite dessa tecnologia rapidinho, entendeu? Vou dar um exemplo aqui fora do mundo de 5G. A gente aqui no Rio
a Globo aqui no Rio, ela tem vários centros de produção, né? Tem Curicica, Jardim Botânico, Barra da Tijuca. E para interligar esses centros, a gente usa uma rede de fibra ótica com canais de 100 gigabits. Pô, 100 gigabits, coisa pra caramba, né? Para a gente produzir HD, como a gente produz hoje, um 100 GB cabe ali 66 sinais de vídeo. Bastante, né? Então a gente se vira bem com essa rede, né? Agora eu vou transmitir... Nessa rede agora eu vou transmitir 4K sem compressão. Aí o sinal 4K já vai para 12 gigabits. Então minha rede ali de 100, que cabia um montão de sinal, agora só cabe 8, entendeu? Agora eu quero fazer 8K compressed, 48 gigabits. Então só transporta 2 sinais. Então assim, se quiser acabar com uma aplicação, traz para uma empresa de mídia que rapidinho a gente acha o limite da tecnologia, né? Então qual é o limite da tecnologia do 5G aqui para aplicação de mídia, né? Como eu disse antes, cada geração, quando ela é lançada, é separado ali o bloco de frequências e a Anatel faz uma licitação e as empresas compram, né? Até o 4G, os blocos de frequência, na verdade, eram um par de frequência, né? Uma frequência que fazia o downlink, né, da torre para o seu aparelho, e outra frequência que fazia o uplink, né, do aparelho para a torre, né? Então você tinha uma frequência que fazia uma coisa, outra frequência que fazia outra, e você tinha uma banda simétrica, vamos dizer assim, né? O 5G, quando limparam o espectro do 3,5G, eles separaram blocos de frequência de 100 MHz, que é para possibilitar as altas latências, as altas bandas aí que eles querem ofertar para o usuário, mas só tem um bloco de 100 MB por operadora. E essa divisão do momento que você transmite para o momento que você recebe, ela é feita no tempo. Então, hora essa frequência está sendo usada para transmitir do celular para a torre e hora da torre para o celular, entendeu? E como a maioria das aplicações elas requerem download, né? Aí convencionou-se que essa divisão ela não seria simétrica, né? Ela fica mais tempo transmitindo da torre para o celular do que do celular para a torre, né? Uhum. Então, o modelo adotado é um modelo que fica 74% do tempo transmitindo da torre para o celular e 23% do celular para a torre, né? E se fizer essa conta aqui, faltou 3%. 3% é um espaço ali de chaveamento entre um e outro, entendeu? Então, assim, o download, o upload, ele é assimétrico no 5G. E a aplicação de mídia requer upload. Eu tô captando minha câmera e essa câmera o vídeo dessa câmera tem que sair e chegar em algum lugar para eu fazer minha produção, entendeu? Então eu preciso de upload e as redes públicas, elas têm um upload mais reduzido, né? É reduzido, mas é pouco? Não, é bastante. Cada operadora consegue aí 100 megabits por segundo de up e 800 de down. Uhum. Só que essas bandas, elas são distribuídas para todos os usuários. Massa, né? Não dá para setorizar para um usuário só. Todos os usuários daquela região, que é atendido por aquela estação, tem essa banda dividida entre eles, né? Uhum. Mas assim, 100 megabits é bastante, mas para aplicação de mídia eu tenho que usar com cautela, entendeu? Rapidamente eu consigo esgotar isso. Então, a gente tem que, aqui na Globo, né, para usar a tecnologia, a gente tem que saber o que ela, até onde a gente pode ir, né? Que ela tem um... Então ela garante, né? Porque se ela não garantir, a gente fica refém de um efeito de escala, a gente pode colocar em risco o negócio, né? E essa pergunta, esse comentário é muito legal, porque isso tem a ver com uma das coisas que a gente está testando bastante com as operadoras, que é o Network Slicing, né? Então, assim, algo que é muito interessante, que é uma demanda nossa, como o Fernando trouxe aqui, né? Quando a gente começou a testar ali, lá no carnaval do ano passado, passado, né? A gente viu, realmente, dava gigabits, né, de download. Pô, maravilhoso, né? Que feliz, tá? Mas a gente queria transmitir vídeo, a gente não quer receber vídeo, né? Uhum. Então, tava na ordem ali dos 90 a 100. Então, tudo bem, 90 a 100 é bastante, né? A gente, depois, mais pra frente, fala um pouquinho de multilinks e tal, né? Mas, assim, o que muda muito, que a gente tem feito bastante com as parceiras operadoras, é muito a gente testar algo que está no release do 5G, que é uma novidade do 5G, que traz novos modelos de negócio, inclusive para as próprias operadoras, né? Algo que nos interessa muito, que é o Network Slice. Do que se trata isso, né? Se trata justamente dessa segmentação, né,
dessa rede, desse fatiamento, né, de network slice, fatiamento, né, da rede ali, de uma forma fim a fim. Né? Então isso vai permitir, por exemplo, que você tenha um SLA de serviço, né? Uma garantia de serviço de tantos megabits por segundo de upload, de download, dentro daquela rede da operadora, dentro da rede pública. Né? E aí, claro, isso tem uma questão muito sensível, importante, relacionada, claro, à isonomia ali. Né? Então, ou seja, no final das contas, as operadoras elas têm que montar uma estrutura que garanta, né, esse QoS, né, essa qualidade de serviço, ao mesmo tempo que também consiga não atrapalhar a conectividade dos demais usuários, que, claro, são clientes da operadora. Né? Então, hoje, que a gente tem testado muito em grandes eventos, está relacionado ao Network Slice, a gente conseguir ter essa garantia de banda para que a gente consiga garantir, pelo menos, algum nível de conexão mesmo em grandes eventos, como a gente já fez, já Rock in Rio. Então, o sinal vai para a operadora e volta? Na verdade, você está dentro da rede da operadora, né? Então, assim, o conceito do Network Slice é você fatiar, né, fim a fim, ou seja, desde o seu SIM card, né, dessa conexão do enlace de rádio que o Fernando comentou aqui, desse tempo, né, que você conversa com o rádio, né? Então, você pode reservar um percentual desse tempo para uma quantidade de SIM cards, por exemplo, que você tá tendo naquele slice de rede, né? E aí, isso é fim a fim, ou seja, ele reserva tanto esse tempo do rádio, como também toda a parte de infraestrutura de conectividade, né, dali da antena, junto com o core, parte do processamento do core, ou seja, ele fatia realmente uma parte da rede própria dele para ofertar futuramente como um produto. Né? Hoje o que a gente está fazendo é desenvolver junto com as operadoras, estimular o mercado para algo que a gente tem muito interesse. Tá? E a gente já tem feito vários cases super bacanas de a gente conseguir, por exemplo, tá, ter conectividade. Agora a gente fez o Detal, né? Em download e upload, a gente estava no meio ali da frente do palco principal, lá do Skyline, né? E estava dando download de 1.5 e up de 90, entendeu? Ou seja, e com a multidão de 100 mil pessoas, né? Então isso é algo bem interessante. Bem claro interessante que a garantia, né? A garantia não é isso, né? A garantia, ela tá bem menor, tá? A garantia é na ordem de 10 MB de upload, mas dependendo da nossa aplicação, 10 MB de upload garantidos é algo interessante. Interessante. Né? Bem legal. Acho que a gente estava vendo algumas matérias dentro do... É bom que na Globo a gente tem vários canais de compartilhamento, né? Esse é um, né, no Globo TechCast. Tem também os nossos Instagrams da tecnologia, alguns cases que vocês publicam dentro e fora, né? E o Mochilink é um case que vocês vêm explorando em vários eventos, né? Então esse slicing, ele traz aí uma garantia de banda, né? Para a gente subir conteúdo e garantir que essa estabilidade permita que a gente explore mais essa oferta de banda. Mas, além do Mochilink, tem alguma outra aplicação que vocês vêm explorando com o 5G? Sim, tem sim. Aí eu acho que é até legal, até para quem tá escutando a gente, entender o que é o Mochilink, né? Isso, eu acho que Mochilink, o que é, né? A galera vai achar que é aquela mochilinha que mas parece... da moto, né? É isso, né? Mochilink, vai entregar, moto, né? É verdade. Que isso foi uma tecnologia que, na verdade, assim, a Globo já usa, né? O conceito de transmissão de vídeo com redes móveis há mais de 10 anos aí, né, Fernando? Acho que 10, 15 anos, né? A primeira experiência foi em 2009. Então Caramba, já faz bastante um tempo, né? Ou seja, qual que é o conceito dessa caixinha? É uma caixinha que você coloca vários SIM cards, igual o nosso SIM card do celular mesmo, né? E aí você conecta a câmera nessa caixinha, né? E chama Mochilink porque você coloca realmente numa mochila, né? Em 2009 a gente transmitia tipo Minecraft, assim. E aí você pega essa caixinha, ela aproveita, né, a conectividade ali desses SIM cards todo, consegue somar essa ideia da tecnologia, né? Ela soma a banda de várias operadoras diferentes em vários SIM cards e consegue te entregar, né, algum nível de qualidade ali no sentido de banda disponível, né? Então você pega um pouquinho de uma operadora, um pouquinho da outra, e no final você tem ali um montante que te viabiliza, né, uma transmissão ali. Isso foi muito disruptivo, né, quando lançou, porque na época era caminhão, né, Fernando? Caminhão, gente, uplink, satélite, nossa, era toda uma infraestrutura que era feita para fazer um factual, às vezes simples ali na rua, né, para ter essa conectividade. E aí isso revolucionou muito porque acabou sendo algo muito leve, portátil, né, assim, algo muito simples, né, que literalmente ligar a caixinha, conectar a câmera e tá transmitindo, né. E o que a gente tem estudado muito do 5G, assim, tudo bem, a gente tem uma melhoria nesse tipo de solução, né, de Mochilink, claro, né, porque com 5G você traz mais banda, né, mas tem um ponto que eu queria trazer aqui da questão do delay também, né. As soluções de Mochilink, justamente para fazer essa agregação de banda, né, chamada bounding ali, ela necessita de um tempo da solução, de um delay da solução
na ordem ali de segundos, tá? Hoje em dia na rua, assim, digamos, seria na ordem de 2,5 segundos, 2 segundos, que para um link ao vivo ali na rua, pô, tá super bem, a gente convive com isso todo dia, né? Mas assim, dependendo da arquitetura que você quer montar, isso acaba sendo um problema, né? Então a gente entende que o Mochilink hoje, com o 5G, ele traz realmente uma melhoria da qualidade, obviamente, do vídeo, né? A gente realmente tem mais banda. São soluções que utilizam taxas menores ali, né? Na ordem de 5, 6 megabits por segundo, alguma coisa nessa ordem ali, né? No dia a dia. E a gente já tem conseguido, com o Network Slice aí, que está a grande questão, né? Com essas parcerias com as operadoras, que a gente já fez em grandes eventos, a gente já tem conseguido trabalhar, por exemplo, num evento com 100 mil pessoas na ordem de 10 megabits por segundo de upload, ou seja, e ainda com delays na ordem de segundo. Então, o que o 5G traz hoje de benefício para essa arquitetura do Mochilink, né, dessa caixinha? É justamente eu conseguir, com o Network Slicing, que é uma coisa importante, né, dentro de grandes eventos, comecei a viabilizar a possibilidade de utilizar a conectividade de redes móveis em grandes eventos, que antes não era possível, né? Porque muita gente, né? Poucos kbytes para cada um ali, no final das contas ninguém conseguia, né? Fazer uma transmissão ali com qualidade, né? E isso a gente começou a fazer agora, com o Network Slice, né? Ou seja, o 5G já muda, já traz uma nova forma, uma nova possibilidade da gente fazer esses grandes eventos como o Mochilink, né? Com bandas ali, mesmo que essa garantia seja 10 mega, com qualidade hoje né, melhor do que a gente já tem no dia a dia na rua, e também com delays menores ainda na hora de 1 segundo, né? Então, eu acho que esse fit que tem acontecido tem sido bem interessante, esses cases ali que a gente tem feito nesses eventos. E tem uma redução absurda de custo nisso, não tem? Sim, pode ter sim, uma redução de custo, né? Claro que hoje a gente utiliza uma outra tecnologia que chama-se Microlink, né? Que é uma tecnologia que também já há muitos e muitos anos, acho que aí dezenas, né, de anos. Mas o Microlink, você tem que ter uma montagem prévia, né? Você vai lá, bota as antenas de recepção, é outra pegada, né? O Slice você combina com a operadora, usa a rede que já está instalada naquela região ali. Entendeu? Fica mais como um serviço, né? Isso. Um serviço, não precisa ter a sua tecnologia, as suas unidades em cada lugar para poder fazer uma produção dessa, e acho que pode baratear custo de logística, transporte, tecnologia, mas você paga também um custo por isso, né? Tem uma troca, né? O Microlink que o Irã citou, no carnaval, que a gente usa bastante, a gente fica 3 semanas montando lá, né? Você elimina esse tempo de montagem, né? Já é custo. Já é custo. O tempo é dinheiro. De pessoal. Não, legal. Uma coisa que você comentou que eu achei interessante, e talvez seja a explicação. Quando eu tô lá no Bom Dia Brasil, por exemplo, e a repórter do estúdio chama alguém que está na rua e fala, oi, bom dia. A pessoa espera 1, 2, 3 segundos para responder. Esse timing pode ser algo relacionado ao uso do Mochilink quando está num evento externo? Assim. Na verdade, ela começa a responder imediatamente assim que ela ouve. Mas Pra a voz tá dela, casa... aí o que ela falou, passa legal, pelo encoder do Mochilink e leva 3 segundos para sair do Mochilink. A culpa não é da rede da operadora, a culpa é processamento para comprimir o vídeo que tem no Mochilink. Exato. É porque se fala muito de baixo delay, né, do 5G, né? Uma coisa que sempre me intrigou, assim, realmente, tá? Os delays do 5G, a gente já mediu nessas POCs e tal, são bem baixos mesmo, tá? Assim, na ordem ali de 25 milha, algo bem interessante, tá? Até para menos. Mas assim, a rede tem um delay pequeno, mas a sua aplicação não tem um delay pequeno. Então não vai eliminar. Não vai eliminar, então. Então, assim, nesse ponto, quando a gente fala de Mochilink, por mais que a gente tenha o Network Slice, que aí sim é um ponto super bacana, importante, que a gente estimula o mercado e a gente tem muito interesse de explorar, né? Ainda temos a questão do delay. Entendi. Né? Isso não sai com 5G, entendeu? Porque assim, o 5G vai baixar de 50 para 10 milissegundos. Não é perceptível. Milissegundos. E o nosso encoder de vídeo é na ordem de grandeza de segundos, entendeu? Então, assim, não é perceptível. Entendi. Então, eu atirei num lado, acertei em outro. Mas eu tava curioso, cara. Com isso também eu ia perguntar, mas eu tava tentando saber como é que eu vou formular essa pergunta, né? Porque eu também tinha essa curiosidade. Porque, na verdade, se você para pensar, o que você vê ali é passado, né? Olha que coisa louca, você tá vendo no passado. Né? Exatamente. Ela ouviu o presente, mas você tá vendo no passado. A verdade é essa, né? A imagem dela já passou, né? Tem coordenador de telejornal que canta pro repórter um pouquinho antes, para ele já responder antes, entendeu? Aí você não percebe isso. Mas dá trabalho fazer um jornal cantando ali, tendo a precisão de cantar 1, 2 segundos antes. Bom, vamos lá. Aqui a gente fez uma mágica no estúdio, né? A gente trouxe a Thalita aqui. Thalita, por favor, faça sua audiodescrição.
Tá bom. Meu nome é Thalita Silva, eu trabalho no Laboratório de Inovação Telecom. Sou uma mulher branca, de cabelo preto, médio e olhos claros. E tô com a blusa preta. Bacana. A mágica que a gente fez aqui é para ela falar um pouquinho sobre a história do uso dos multilinks, né, com essa tecnologia bacana que é Network Slicing nos eventos que a gente fez, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência e como foram esses eventos com esse uso. Claro. Nossa experiência com 5G começou no Carnaval de São Paulo, lá em 2022, né? Nessa primeira POC, a gente fez uma parceria com a Claro, né, para fazer a cobertura ali da área da concentração e parte da avenida. A faixa de frequência que a gente utilizou na época foi a de 26 GB. Por quê? Né? Porque na época era só essa faixa que estava liberada para a transmissão. Então, a gente acabou fazendo essa transmissão em 26 GB. A Claro instalou para cobrir essa região de interesse 2 herbes ali. Então, O que é herbes? É a estação rádio base, né? É a anteninha que vai cobrir aquela determinada região. Entendi. É aquela que você enxerga grandona? Aquela grana que eu tava reclamando que Isso, essa que você falou que estão sumindo com a tirando antena, todas, não vou ter mais todas as antenas. Aí eu aprendi agora, o Fernando me ensinou. Não, eles estão eliminando sim, mas existe uma anteninha pequenininha, Sim, que é essa exatamente. daí. Aí, Legal. então, a Claro instalou na época 2 herbes para a gente poder cobrir essa região de interesse. Então, ficou uma cobertura mais concentrada ali, tá? Um grande desafio que a gente teve nessa época foi que, estourando a guerra ali entre Rússia e Ucrânia, né? A gente teve que fazer a importação de um celular que operasse em 26 GHz. Por quê? Por que a gente precisava de celular em 26 GHz? Porque, na época, as nossas mochilas não conseguiam transmitir nessa faixa. Então, a gente utilizou esses celulares para poder fazer um tethering, né? Que é basicamente atuar como ponte para que as mochilas conseguissem acessar a rede, né? Conseguissem transmitir. Então, esse foi um grande desafio na época. Como aprendizado, não, a gente comprovou, né, que quando tinha visada ali para nossa antena, a imagem era perfeita, o vídeo estável, aquela qualidade linda. Mas quando aconteceu algum tipo de obstrução devido à passagem, por exemplo, de um carro alegórico, né? Então, o nosso sinal oscilava. Então, eu ia comprovando, quanto maior a frequência, menor a penetração do sinal. Né? Então, como um aprendizado dessa POC para um evento futuro, a gente precisa planejar melhor, né? Ainda mais quando é um ambiente outdoor, colocando mais antenas para poder melhorar a cobertura. Então, essa foi a nossa primeira POC. Passado o carnaval, a gente começa a estudar a viabilidade de fazer o Rock in Rio, só que agora trocando a faixa de frequência, né? Uhum. A faixa do 3,5 GHz, ela foi liberada para o uso um pouquinho antes ali do Rock in Rio, tipo uma semana antes. Então, quando a gente fechou a parceria com a TIM para fazer essa transmissão ali no Rock in Rio, a gente optou em não fazer com Network Slice justamente porque a probabilidade de ter pessoas com celular com 5G, sendo que tinha se liberado a faixa de frequência uma semana antes, era mínima, né? Uhum. Então, a gente optou em não seguir com Network Slice, fazer só a rede pública, né, sem network. Para cobrir esse evento, a gente utilizou 4 multilinks para cobrir toda aquela região ali do Rock in Rio. Para vocês terem uma noção, cada mochila que a gente utilizou no evento consumia, em média, 17 GB de dados, tá? E, assim, no total do evento, considerando as 4 mochilas e todos os dias, a gente consumiu, em média, ali 340 GB de dados. Então, essa POC, ela serviu para a gente validar a conectividade dos nossos equipamentos com a rede 5G, testar a taxa e a estabilidade do vídeo. É porque eu uso contínuo, né? Eu não tenho Exato. aquele, faz um spotzinho aqui. Exato, ali, exato. Não, porque o conceito mesmo, assim, de diferente do jornalismo diário ali, que você tem aquele link, né? Que você, digamos, começa a transmitir um pouco antes e faz o ao vivo e finaliza, né? Quando a gente fala de um evento, realmente é mais porrada mesmo, né? Porque, pô, começamos o evento, liga o mochilinho que só troca a bateria e até... Vai trocando a bateria, não Exato, para. vai até 3 da manhã lá, vambora, né? Exato. E a gente teve um feedback muito positivo. A produção ficou bem animada com essa transmissão no 5G. E aproveitando essa animação da produção, a gente já emendou para fazer o Prêmio Multishow, né? A gente repete a parceria com a TIM, né? Fazendo em 3,5 GHz. Que vai ser agora, né? O Prêmio Multishow. Não, o Prêmio Multishow Foi do ano passado. Ano passado? Ah, tá. De mencionar esse 22. detalhe. Entendi. Então, a gente emenda, faz o Prêmio Multishow, parceria com a TIM.
na faixa também dos 3,5, só que agora a gente prioriza para fazer com slice, né? Porque a gente queria garantir uma banda mínima ali para a gente conseguir transmitir com as nossas câmeras conectadas. Para a gente fazer essa transmissão, a TIM reservou 30% do uplink da rede para garantir um vídeo estável de qualidade para a gente. Então, como eu disse aqui, a gente já fez em 26, a gente fez em 3,5 com e sem slice, e faltava testar a faixa de 2.3 GHz. Aí a gente faz uma parceria agora com a Vivo para poder fazer a transmissão da posse presidencial, que foi basicamente uma transmissão quase que exclusiva nossa. Porque data hoje... Que moral, hein? Porque data hoje os celulares, eles não é comum ter um celular transmitindo em 2.3 GHz. É mais comum a utilização do 3.5, né? Então, a gente teve que, por exemplo, nos nossos dispositivos, verificar se eles conseguiam transmitir em 2.3 e muitas vezes até setar para travar essa frequência para que ele não ficasse comutando, né? E as empresas de multilink também tiveram, né, que mexer nas configurações e, em alguns casos, até trocar um modem para que a gente conseguisse fazer essa transmissão. Foi bem interessante, inclusive, assim, eu lembro que na pré-posse ali começa, né, no comecinho mesmo do ano, né? E em uma das parcerias de multilink ali, eles estavam importando ali alguns modems de Israel que estavam chegando ali praticamente em cima da hora. Assim, foi um presente de Natal, assim, né? Chegou, tipo, eu imagino uma semana antes o desafio, né, de fazer tudo isso, né? A correria, né? Sim. E é legal porque é alguma coisa que a gente acaba também desenvolvendo junto com o mercado, né? Então é uma coisa que... É uma troca muito bacana, porque são várias frequências diferentes que a gente pode trabalhar com 5G, né? A gente fala que o filé mignon, o dia a dia que a gente tem no celular é o 3,5. Mas tem outros, como a Thalita trouxe aqui do 26, do 2.3. E às vezes algum equipamento ele faz 2.3, mas tem o firmware tem que ser diferente, o modem tem que ser diferente. Então, tem algumas coisas bem interessantes que a gente acaba ajudando o mercado e trabalhando em conjunto para ter essas experiências, né? Então, foi bem bacana, bem curioso esse caso aí. Vou jogar uma pergunta lá pro Fernando aqui, vou sair do script, né? Eu não gosto de ficar seguindo script de nada, não. Ô, Fernando, existe multilink de tecnologias diferentes? Ou são todos iguais, com a mesma tecnologia, igualzinho para todo mundo? Eles são bem parecidos, assim. Você pode mudar a tecnologia do codec ali, né? Aí tem H264, HEVC, mas no fundo eles vão agregar a banda de vários modems ali, de vários SIM cards, várias operadoras. Ele agrega essa banda, transmite um pedacinho em cada operadora, e no lado que recebe, junta isso tudo, ordena os pacotes ali e bota o vídeo para fora, assim. O jeitão dele operar é sempre o mesmo, entendeu? Entendi. O que outras aplicações que podem ser feitas, acho que o Irá vai comentar, é você usar uma rede privada, usando uma maior banda, e aí você inverte aquela questão de uplink, downlink que eu comentei antes, né? E aí você usa um modem um encoder mais simples, com uma menor compressão, maior taxa, né? E aí não precisa fazer essa questão do bonding aí, que é dividir a banda pelas operadoras. Aí você consegue latência menor, consegue transmitir em banda maior, mas não dá para chamar isso de multilink, entendeu? Entendi. Legal. Você colocou um ponto que eu achei curioso. No começo vocês falaram de transmitir em 26 GHz, tiveram que pegar um celular, importar e tudo mais. Vocês fizeram o que as pessoas fazem em casa, de pegar o sinal da internet e transmitir pelo Wi-Fi no celular para poder fazer a conversão? Como foi isso? Na verdade é usando o USB Tethering, né? Isso. Do celular, ou seja, é cabeado, né? Literalmente. Entendi. Você pega o sinal transmitido e cabeia na sua solução para poder transmitir interdados ali. Não, legal, tá bom. Fala um pouquinho, e o D-Town desse ano? Foi como? Teve uso de tecnologia também em 5G? Teve. Então, assim, o D-Town a gente fez também com a transmissão 5G na faixa dos 3.5. Importante destacar que a gente fez com o Network Slice, tá ali numa parceria com a Vivo. Mas o diferencial mesmo desse evento foi a cobertura do palco The Factory, né? Onde a transmissão ali, né, a produção era feita com os recursos de hardware, era tudo feito na nuvem, né? Então, que permitia, por exemplo, uma pessoa fizesse uma mixagem de áudio lá em Recife, na Globo Recife, e o corte de vídeo pudesse ser feito no Rio de Janeiro. Tudo isso sendo produzido e entregue ali para o Multishow, no Globoplay e nos serviços de TV por assinatura. É importante aqui também destacar que a cobertura em cima desse palco The Factory foi feita por um cinegrafista, usando um celular, tá, naqueles estabilizadores de câmera, né, de forma de que ele tenha mobilidade ali para gravar.
E essa transmissão ao vivo era enviada para a nuvem graças ao uso do chip com o Network Slice, tá? Pra gente conseguir garantir um vídeo de qualidade e estável. A gente chegou a testar, botar um chip sem slice, mas o vídeo nem carregava. Nossa, Olha que coisa louca. Vou cobrir a Globo vai cobrir o Rock in Rio 2024 com 30 celulares, né? Vários pau de selfie e uma qualidade absurda. Imagina, cara. O pessoal cortando de Recife, de Brasília, cada um... Remoto. Cara, olha que absurdo. Vai acabar com aquelas câmeras gigantescas, aquelas coisas todas. Eu acho que o futuro é por aí, né? Pelo que eu tô entendendo. Pode ser. Eu acho que a grande questão ali, acho que tem modelos diferentes para aplicações e pegadas diferentes, né? O que viabilizou muito ali o palco foi bacana porque pensa que o celular é algo que tá na mão de todo mundo faz selfie e tal, né? Sim. Então, assim, para essa interação do câmera ali com os músicos do palco... A mobilidade, né, dele de Putz, gravar. super Exato, fácil. era super tranquilo, né? O cara, pô, rolava, ficava realmente dentro do palco, né? Sim. Agora imagina uma câmera grande ali, acaba causando, sabe... Atrapalhando Total. o artista. Né? O artista fica meio, opa, essa câmera gigante aqui, peraí, né? Na cara, se for Cara, meio, né? sensacional. E foi bem legal mesmo, porque a gente, sem slicing, Não carregava o vídeo. não rodava o vídeo. Aí, Essa porque tinha tecnologia muita gente. Agora, com slice dava certo, né? Sim. É um baita diferencial, né? Também teve o carnaval, né, Thalita, que a gente fez também com 3,5, A né? gente também fez o carnaval de Rio e São Paulo, né? A gente fez no 3,5 usando o Network Slice, né? Então a gente repete a parceria com a Claro no Carnaval de São Paulo e com a TIM aqui no Carnaval do Rio, né? E também foi um sucesso. Também teve esse case bacana. A maioria delas foi 3.5G o uso. Uhum. É uma tendência a gente usar mais essa banda do que as outras alternativas por algum motivo específico ou não? Foi ocasional? Não, que Essa a maioria é que é Faixa meio que o principal. padrão, né? É, A o faixa padrão. principal, Ah, entendi. Legal. Tá bom. E aí? Além de Mochilink, né? Além dessa produção em nuvem que vocês comentaram por último, que foi bem bacana e interessante, né? Daqui a pouco, como o Jorge comentou, vai que a gente faz algumas coisas só com celular, né? Fica a dica. O que a gente faz além, né? Dos Mochilinks? Teve um case bem legal, né? Que a gente até publicou no IBC, né? Que é um dos principais congressos aí, né? Da área de mídia no mundo, né? Que acontece anualmente lá em Amsterdã, né? Na Europa. E a gente publicou um artigo que foi um case do BBB, que a gente fez esse ano, BBB 23, em parceria com a Claro, que também teve a parceria da parte de codificação ali da Haivision também, e Claro Ericsson do outro lado. E foi algo que, assim, lembra daquela questão que eu comentei, né, do delay, né? A gente fala assim, pô, legal, 5G tem um delay baixo, maravilhoso e tal, porém a aplicação ainda, por mais que a gente tenha feito, por exemplo, lá no Rock in Rio 800 milli, né, foi bem legal ali um teste que a gente fez, ainda é um delay muito grande, né? E isso sempre ficou na nossa cabeça. Pô, a gente tem que montar alguma arquitetura, alguma solução que que a gente consiga realmente aproveitar o baixo delay da rede e a alta taxa, né? Porque hoje no Mochilink, assim, no máximo que a gente acabou usando, que é excelente ali, pô, na ordem de 10 mega, né? DJ na rua, na ordem de 5, 6 megabits por segundo, né? De taxa de vídeo. Quando a gente parte para um modelo de estúdio, e acho que essa é a visão de inovação que a gente trouxe, mais disruptiva mesmo, foi porque, assim, quando a gente fala de estúdio, a gente vai para uma outra filosofia de taxa de vídeo, né? Então, por exemplo, hoje em estúdio, um dos requisitos que a gente tinha ali é que a gente teria que ter ali um vídeo na ordem de pelo menos 40, 50 megabits por segundo, dependendo da tecnologia de codificação ali, né? De compressão do vídeo, até na ordem de centenas de megabits por segundo, ou seja... A resolução é muito alta, né? Não, e a qualidade, né? Assim, aí entra naquela questão que o Fernando trouxe, né? No começo, que, caramba, pô, legal, na ordem de 100 de upload, interessante, bastante, legal. Mas, quando a gente começa a falar, né? Não, peraí, a gente tem que ter uma qualidade de cada câmera com 40 megabits por segundo, que é o que a gente fez no BBB, né? Caramba, e agora? Né? Se você colocar nem 3 câmeras, né? Ou próximo de 3, mas não dá. Ou seja, agora o upload virou uma barreira novamente, né? E é justamente nessa visão que a gente fez ali de arquitetura, né? A gente conseguiu montar uma arquitetura com essas parcerias, né? Onde foi montada uma rede privativa dentro da casa, né? Ali junto à operadora. E até diferenciar, né, o termo aqui, né? Privativa, quando a gente tem um fatiamento da rede dentro da operadora, né? É uma rede que ela fatia pra gente, privativa. É diferente de uma rede privada.
tá? Rede privada é quando você monta a sua própria infraestrutura, Perfeito. né? A privativa é quando você, por um modelo de negócio ali, de Tem uma serviço, reserva né? de uma parte da capacidade. do Exato, processamento. exato. Então a gente fez uma rede privativa junto com a Claro ali, dentro da casa. E aí a gente foi, como a gente gosta de dizer aqui, escovando o bit, né? Então, pô, o que a gente pode reduzir? Então a gente buscou encoders de baixíssimo delay. Como a gente não tinha necessidade de fazer o bounding lá, né? Lembra de juntar vários SIM cards que traz ali um delay natural, intrínseco da solução, né? A gente usou somente realmente o único SIM card, porque tudo bem, agora a gente tem uma rede privativa, né? A gente consegue garantir uma boa cobertura, uma boa taxa, um lugar determinístico de movimento, né? Então a gente tinha uma câmera ali atrás dos vídeos, dos vidros ali, né? No quarto do líder e outro na sala multiuso, que foram conectadas e operadas remotamente já via 5G durante o programa todo. E a gente também teve a transmissão ali de cada uma das câmeras na ordem dos 40 megabits por segundo. E também conseguimos ali um delay muito pequeno, ali na ordem menor do que 0,2 segundos, né? Então a gente teve ali, para quem gosta um pouco mais de vídeo, ali na ordem de 6, 5 frames glass to glass, que a gente fala, né? Ou seja, ali foi realmente algo disruptivo, que a gente falou, agora sim estamos usando a baixa latência da rede, né? Como o Fernando disse lá no começo, pô, saindo de 50, 60 para 20, pra gente, usuário comum, não muda nada, né? Agora, para as emissoras, produtores de conteúdo, pô, agora isso é um frame, né? A verdade é essa, né? Ou um pouquinho mais de um frame. Agora, quando a gente fala o glass to glass, que a gente fala, né? Desde da lente da câmera até aparecer na sua tela de 6 frames, caramba, essa diferença do 4G para 5G melhorou quase 2 frames aí nessa história. Então, a grande disrupção da ideia foi a gente conseguir trabalhar com uma arquitetura que a gente conseguiu fazer com uma realmente alta taxa, né? E com um delay muito pequeno, aproveitando o delay da rede 5G, né? Então foi, inclusive, a primeira vez no mundo que isso foi feito, assim, realmente de um uso do 5G fora da arquitetura do Multilink, fora do modelo do Multilink. Que não quer dizer que seja ruim, mas tem as suas características que, para uma produção ali de estúdio, onde a gente tem, inclusive, uma comutação entre câmeras cabeadas e câmeras sem fio, né? A gente não pode ter um delay muito grande, uma diferença entre as duas muito grande, né? Porque senão acaba acontecendo... Gosto de dar aquele exemplo, por exemplo, lá no BBB, imagina que tem lá uma prova, a pessoa vai lá, corre e aperta um botão, né? Aí as câmeras... volta, porque tá apertando o botão de novo. Exato, porque a câmera cabeada é instantâneo, né? A que tá sem fio, você fala assim, pô, deu 2 segundos de diferença. Quando você corta pra sem fio, o cara ainda tá chegando no botão, né? Então, assim, pô, isso não pode acontecer, né? E teve um que o cara apertou o botão que foi mó polêmica, né? Já pensou se cada ângulo da câmera, o tempo do cronômetro não tivesse na posição de... Exato, fica, né, quebra a história, né? Quebra a história. E fora a própria questão da comparação de qualidade de vídeo, né? De uma câmera cabeada ali, pô, caramba, na ordem de giga, né? Gigas. Pra uma que tá com uma compressão, não pode dar uma diferença absurda, né? Então, esse foi, acho que, o nosso grande case agora de 23, BB23, né? E esse trabalho foi publicado, né? A gente montou um artigo, enviou para o IBC e ele foi aprovado. A gente publicou esse projeto. Que a gente Bacana. Então, assim, tudo que vocês falaram aqui, quem quiser consultar, tá publicado no IBC. Tá publicado no IBC. Tá publicado no IBC. Que legal. Show. Ajudando o mercado aí também a inovar, né? Dando ideias. Exato, exato. Caramba. Boa. Vamos lá, para finalizar, né? Infelizmente. Pô, o papo tá tão bom. O que ainda não testamos com 5G e que vocês já teriam no radar? Boa pergunta, hein? Bom, não testar tem várias coisas, né? Eu acho que uma coisa que a gente Tem algum ainda... spoiler que vocês podem dar, assim? Não, uma coisa que a gente não testou, mas que está no nosso radar, eu acho que é montar nossa rede privada 5G, né? Exato. Porque data hoje a gente já possui AirBs dentro da casa, 4G, a gente consegue montar essa rede privada, mas pensando em futuro, eu acho que validar e expandir esse conceito de rede privada aqui dentro seria o ideal, né? 5G, mas aí é cena para os próximos capítulos. Exato. Né? Até um ponto legal. Hoje já fazemos com 4G, né? Hoje a Globo já monta, por exemplo, em carnaval e grandes eventos, Nossas AirBs. a nossa Herb o SIM-card para chamar de seu, né? É isso aí. Exato. Esse a gente já tem hoje, a gente está agora prospectando de fazer a mesma coisa com 5G, né? E um outro ponto interessante tem a ver com os releases que o Fernando também trouxe, que é uma evolução dos terminais, né? Ou seja, né? Porque hoje o que acontece? A gente não dá para usar um celular, imagina, né? Um celular consumer ali, né? Numa câmera profissional, né? Tudo bem, para um fim de conceito, de ideia, vai bem, né? Assim, para provar um conceito. Então, hoje a gente,
comprou, a gente tem vários terminais diferentes, tá? Que são terminais mais profissionais. Inclusive uns que são chamados CPEs ali para um produto bem interessante do 5G também, que eu acho que é uma outra novidade, que é o chamado FWA, tá? Que é o Fixed Wireless Access, né? Então, hoje, por exemplo, nas nossas casas, a gente tem aquele modem lá da nossa operadora, né? Que a pessoa tem que passar um cabo coaxial, uma fibra, todo aquele... com o 5G, perceba que agora a gente tem taxas muito maiores, né? Então, já existem, tá? Produtos, né? Hoje ainda, talvez no Brasil, pelo menos ainda não tão comerciais, né? Mas existem equipamentos chamados CPEs ali, que é igual aquele nosso modem, só que a diferença é que ao invés de você passar a fibra dentro do apartamento, aqui lá, você coloca um SIM card de 5G. Né? Ou seja, aquela última milha, né? Aquela dificuldade toda de quebrar o condomínio, não cabe mais conduíte, não sei o que lá e tal. Acabou. Então hoje... Pô, tô precisando de um desse. Eu fiz um painel lá de casa e tampei tudo. Agora só funciona o que tá lá. Se eu quiser tampar, não consigo. Então eu tenho que esperar sair essa tecnologia. Tem que esperar, porque aí você vai economizar com a obra. Imagina demais. Eu quero trocar de uma operadora para outra. Acabou. Tem que quebrar tudo. Tudo de novo. Tudo de novo. Então, assim, é bem interessante que você consegue colocar um SIM card ali, né? E ele gera Wi-Fi, gera tudo. E ele também tem conexão cabeada, né? Que a gente usa, né? O Wi-Fi aí acaba trazendo um outro ponto ali de falha, de conectividade, né? Sem fio também. E existe uma evolução hoje, né? Por exemplo, na rede privada, a gente tem muito desejo de trazer aquela visão que o Fernando trouxe ali daquele tempo de transmissão, né? Essa banda assimétrica do download e upload. A gente gostaria de inverter isso aí, né? Ou seja, se a rede é minha, eu quero configurar como eu quiser, certo? E aí, tá próximo? Então, estamos trabalhando nisso, né? Aí. Sem spoilers aqui, mas a gente está trabalhando nisso sim. Ou seja, a gente quer... Nosso sonho ali é realmente ter um upload de giga, né? Então, inverter essa assimetria, né? Para o nosso favor, né? Para o que a gente precisa para nossas aplicações. Tem um outro ponto também da evolução dos terminais ali, né? De conseguir fazer agregação de banda, por exemplo, o celular juntar o 4G com o 5G, por exemplo. Imagina as duas conectividades no mesmo aparelho, né? No mesmo terminal. Tem uma outra tecnologia chamada MIMO, né? Que é você utilizar polarizações diferentes de antena. Então, hoje a gente tem um tipo de MIMO, a gente conseguir evoluir isso para, digamos que, causar conexões paralelas, digamos assim, para explicar de uma forma bem simples, né? Então, a gente também aumentaria esse throughput, essa vazão, né? Então, tem várias coisas que ainda estamos no radar, né? Então, a gente... tem muito desejo de pensar aquela visão do estúdio conectado, Você fala muito de indústria 4.0, né? Então, por que não o estúdio 4.0, né? Porque a gente não ter, por exemplo, estúdios Globo cobertos todos com 5G, imagina, alguma coisa nesse sentido, uma rede privativa, uma rede privada. Mas é um mix, né? Entre privativo e privado. Exato, né? Então, assim, você ter essa mobilidade, né? Assim, que é fácil, o mesmo kit, né? E talvez até com a evolução, né? Que a Thalita falou aqui do privativa, né? Imagina que a gente tem um fatiamento ali, né, uma rede privativa dentro de uma operadora e a gente também pode ter essa mobilidade, né? Eu gravo dentro do estúdio com o kit, o mesmo kit eu vou para a rua, porque a rua também tem a operadora que também tem o fatiamento da rede. Então, assim, são visões muito futuras aqui, assim, mas são coisas interessantes que a gente tem prospectado e estudado aqui. Bem bacana. A gente sempre importante. Opa, falei. Tanto a rede privativa quanto o slicing, quando eu uso a rede pública da operadora, eu fico amarrado naquela relação de upload e download da operadora, porque assim, a operadora tem a mesma frequência para o Brasil todo, né? Então ela não consegue, numa determinada região, inverter, porque ela vai estar interferindo na torre vizinha, entendeu? Então, assim, a operadora ela faz aquela configuração e ela vale para o Brasil inteiro e não tem como mudar, entendeu? A única forma de você inverter o upload com o download é você ter na sua rede privada. Você tem a sua frequência, uma frequência diferente das operadoras, e aí você consegue fazer a inversão e consegue virar um upload maior que o download, entendeu? É a única forma. Agora eu vou além. Ô, Fernando, quando que a Globo vai ter sua rede privada? Tem isso no radar aí? Não fala quando não. Não fala quando não. Existe essa possibilidade? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Oi. Já deu spoiler aí. Aí, tá vendo aí? Então já, em vez de ter as concorrentes, vai ser a Rede Globo. Então pronto. Mas não é? Essa rede, ela não vai ter a abrangência do Brasil inteiro, né? Ela exato. vai ser setorizada dentro dos nossos estúdios ali, em áreas bem pequenas ali, para aplicações específicas nossas, né?
Exato. Você não vai sair na rua com o SIM card da Globo. Imagina. Isso não vai acontecer. Até porque o Brasil é muito grande. Já imagina espalhando antena em tudo quanto é lugar. Então, tem as afiliadas aí, vamos fazer dinheiro. Porque tem uma questão importante que é o fim da empresa, né? Nós não somos uma empresa de telecomunicações Sim. presta serviços como uma operadora, né? Aham. Mas para montar a sua, a gente já faz hoje, né? 4G. Isso aí, Já tem aí no Carnaval, SIM cards nossos, com Aham. banda nossa garantida, gerência nossa e tudo mais. Pessoal, então é uma pena, vamos ter que encerrar o episódio aqui. O papo tá tão bom, gostoso aqui. Primeiro eu quero agradecer a vocês aí pela participação. Thalita, faça a sua despedida aí. Pessoal, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. E espero poder voltar numa próxima vez e compartilhar mais conquistas nossas. Em breve. Já estou conversando aí, negociando o passe de vocês para vocês voltarem aqui junto com o Com Fernando. certeza. Yura, Boa. Bom, agradeço também o convite de vocês, agradeço também os demais convidados aqui, foi bem gostoso esse papo aqui. Parabéns também, né, pela iniciativa do Globo Tech Cash, acho que é um canal super bacana, né, de divulgar, trocar, conversar sobre tecnologia, que é a nossa paixão, né, então isso é uma coisa super bacana. Então eu queria agradecer bastante também, estamos à disposição para falar e quem sabe um dia em Fernando 6G, imagina aqui. opa, A gente vai imagina. lembra quando a gente teve lá no 5G? Então, 2029 a gente vem dar uma palhinha aí. Boa. Aí, Muita coisa pra falar. não vai ser nem mais nesse estúdio, não. Imagina, num estúdio grandão, assim, num glass, né? Oh, meu Deus do céu. Aí sim. Metaverso, pô. Metaverso, então. No estúdio aqui, o fundo verde, o negócio tudo assim. Fernando, obrigado aí também por aceitar o convite aí. Faça suas despedidas, por favor. Eu que queria agradecer o convite de vocês, foi bem legal o papo. Espero que a audiência goste aí do conteúdo. E estamos aqui, cara. Se precisar de outros papos aí de telecom, estamos juntos aí para falar de mais assunto. Tem bastante coisa interessante nessa área. Opa, em breve. Em breve vamos ter mais sim. E aí, Rodrigo, agora é contigo. Bom, agradeço mais uma vez, né? Sempre aprendo bastante aqui nesses talks aqui que a gente faz. Então, pô, foi uma aula aqui de 5G, né? Então aprendi bastante. Obrigado pela generosidade de compartilhar, de estar aqui com a gente, fazendo esse papo leve, bacana. Então, muito prazer estar aqui com vocês, sendo o co-host aqui do meu amigo. Nada, que isso. Aqui a gente é uma parceria aqui. O Globotech Cash é nosso. O Globotech Cash é da Tecnologia Globo e cada um de vocês fazem parte dessa iniciativa. Isso que é importante. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcash@g.globo. E se você está no Globoplay ou no YouTube, deixe lá seu comentário lá que a gente vai seguir a sua orientação, enfim, ou crítica, elogio, fique bem à vontade. A gente está aqui para tentar melhorar a cada dia. E também podem deixar sua avaliação lá no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Pessoal, até lá. Fui! We'll be right back.